Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um debate complementar, aula número 13, eu acho que é 13. E eu não sei quantas aulas eu faria para esse curso, ele ainda é um curso em desenvolvimento. Eu planejei 16 aulas, sendo praticamente todas de contos, tirando algumas que eu ia improvisar e fazer poesia junto. Mas eu separei agora e fazer essas últimas 4, mais ou menos 4, de poesia. Ou seja, as 12 de contos, que já foi até agora, e da 13 até 16 em poesia. É o curso em andamento, então se eu tiver novos, elementos que eu possa fazer, talvez no próximo curso, eu faço, sei lá, em vez de ser 12 ou 11, sei lá, 5.5, 7.5, e vou jogando no meio algumas aulas novas, porque nunca acaba, né? Essas coisas elas não são prontas, elas são em trabalhados, né? Constantemente. Sobre poesia, pior ainda. Primeira coisa que eu queria falar de poesia é que eu sou um poeta péssimo, muito ruim. Eu não tenho confiança nenhuma, assim, tipo, eu não gosto de fazer poesia. Na verdade, eu até parei de fazer. Mas eu acho que posso dar algumas dicas. E como o curso é de conto e poesia, eu vou falar, essa aula é de poesia, eu vou falar de poesia. Acho importante pensar assim inicialmente que poesia é uma coisa milenar e cultural. Cada cultura tem o seu modo expressivo de poesia e tem muitos e muitos tipos e variações no modo de fazer poética. É uma arte extremamente infinita. Talvez até mais complexa do que conto, na verdade. E o que eu posso ensinar é muito, mas muito nada, assim. Tipo, é muito pouco. É bem complicado de ensinar. Então, como a minha ideia é introduzir aos alunos ou às pessoas que estão aprendendo agora, eu aconselho a fazer pesquisa e ler poesia e fazer pesquisa e descobrir qual poesia que você gosta. A poesia ela tem uma tradição muito métrica, ou seja, ela tem uma ordenação das sílabas, das pronúncias, de acordo com a gramática, de acordo com a sonoridade, com os fonemas. Então é uma coisa muito musical, muito rítmica, muito musical, muito redonda, sem querer fazer paralelo com redondilha, mas muito ordenada. Poesia é uma coisa que é um suprassumo da expressão linguística, digamos, sem querer ser muito radical. Mas é muito complexo, é muito lindo e é muito difícil. Ela é uma espécie de condensamento de significado e de pluralismo de significado absurdo também. E ela expressa tanto emoção quanto, técnica também. Não só a emotividade, mas muita técnica. Ela parte do pressuposto, e essa é importante nessa introdução, que o eu lírico é diferente do autor. Do mesmo modo como o narrador é diferente do autor, no sentido de conto, ou seja, o narrador não tem nada a ver com o autor é a pessoa que faz a história e o narrador é aquele que conta a história, pode ser dentro ou não da história, pode até ser de fato um espelho do autor, mas ainda assim não é o autor, porque não tem a ver com a identidade pessoal da pessoa. Poesia é a mesma coisa. O poeta e o eu lírico da poesia, que é, digamos, um paralelo com o narrador, né? O eu lírico e o narrador é quase que distantes, né? Distantes não, sinônimos no sentido de... Enfim, são equivalentes. Mas de um modo ou de outro, o eu lírico, ele não é o poeta. Então quando você faz a poesia, não necessariamente faz uma poesia pessoal. Poesia é uma expressividade. Você pode fazer uma poesia para autoajuda, para liberar a sua mente, Pode. Expressar, assim, algum sentimento? Pode, sem problema nenhum. Mas poesia também é uma espécie de trabalho. Então, muitas vezes, o poeta não é o eu lírico dele. Sempre fica nessa ambiguidade, não tem como definir ao extremo essas coisas. Então, a pegada é essa. Uma poesia que eu vou ensinar aqui vai ser uma poesia sem rimas, ou seja, uma poesia livre. E branca, né? Eu não gosto desse termo de branco, mas a terminologia é para uma poesia de versos sem métrica, né? Sem métrica e sem rima. E a partir disso vocês estudam métricas e modos diversos, sonetos, redondilhas, haikais,
tem outros nomes. Poesia no Oriente tem várias variações, poesias na Europa tem várias variações. É muito amplo, assim, como eu disse, é uma história milenar. A minha ideia aqui é só dar uma introdução mesmo básica sobre versos brancos, que eu não gosto do termo, e versos livres, ou poesias livres, eu não sei, mais ou menos isso. Eu também não sou estudioso, eu sou bem leigo em poesia, tanto no campo de estudo quanto no campo de prática. Por isso que eu não sou um bom poeta nem lascando. Nem sou um bom contista, na falar a verdade, eu sou alguém que faz as coisas. E é isso. Se tem qualidade ou não, paciência. Então, a ideia inicial é, primeiro, entender mais ou menos esse universo que é poesia. E a segundo ponto, a aula de hoje e o exercício de hoje é o que eu chamo de poesia com ponto de fuga, ou poesia com objeto específico, que é parecido com a descrição em contos, ou com descrição de sentimento, ou descrição de objeto, só que não descrevendo de maneira prosaica, mas também existe poesia em prosa também, existe poesia que não é em verso. Mas a ideia não, a ideia é fazer uma descrição em versos, ou seja, e não em estrutura de parágrafo, mas em uma linha, cada linha tendo uma espécie de expressividade ali, a linha de baixo conectando e dando um ritmo e dando um fluxo para a expressividade, para a poesia. Então a ideia é fazer uma poesia sobre um ponto de fuga. Sobre qual ponto de fuga? É a escolha, é livre, vocês precisam de um ponto de fuga. Eu vou passar aqui alguns exemplos na tela daqui a pouco sobre poesias com pontos de fuga que eu fiz, né? Com temas centrais. Ponto de fuga é semelhante também meio que a tema, né? É quase que o tema e o ponto de fuga servem também, enfim, vocês entenderam. E essa é a ideia inicial, porque poesia ela é uma coisa muito incontrolável, é muito flamejante. E essa do ponto de fuga é para você conseguir controlar, para você ter um tema central sobre o qual fazer a poesia. Esse é o exercício da semana, entendeu? Pegar qualquer coisa, põe no título sobre o tema, ou o objeto, ou o ponto de fuga, ou o sentimento, que vai dar a inspiração e o norte para o resto da poesia. E essa é a ideia geral. Tem algumas outras coisas que eu quero falar, mas eu acho que é melhor para as próximas aulas. Mas a ideia geral é essa. Então, entender mais ou menos o que é poesia, entender que ela é musical, ela é ritmada. Uma vez eu tive uma aula com uma senhora e ela falou que poesia tinha duas coisas. Ritmo, ou seja, musicalidade, pode, mesmo sendo sem versos ou sem rimas e de estrutura livre, né? Ou seja, sem nenhuma métrica, ela ainda tem musicalidade. E palavras poéticas. Eu ignoro a parte de palavras poéticas, porque para mim não existe palavras que não sejam poéticas. Mas eu concordo com a parte da musicalidade e do ritmo. Então, poesia é para ser lido, é para ser cantado. Então, quando você faz uma poesia, depois que você escrever ela, você vai ter que organizar a poesia. O que é organizar a poesia? É dar ritmo de leitura. E você vai cortar coisas e pôr coisas na poesia para que ela se torne... para ela se tornar... eu não gosto da palavra, mas bonita, digamos. Esteticamente agradável ao ouvido. Ou seja, ela tem que ser lida. A mensagem é outra história e é para uma outra aula. A poesia pode ter mensagem e é legal ter mensagem, como eu falei, ela é um infinito de interpretações, é uma pluralidade magnífica. Mas inicialmente deixa a mensagem de lado e pega na forma. E a forma é o ritmo, entendeu? O ritmo da poesia. Então, vou mostrar aqui na tela de fundo algumas poesias. O exercício já está dado, que é você pegarem um ponto de fuga e através dele fazerem a poesia do jeito que vocês quiserem. Mas agora vem a pegada. Leiam aqui junto comigo, né, algumas poesias que eu fiz, que não são boas, mas que tem ponto de fuga, e a gente lê ela coletivamente para ver se ela tem ritmo, beleza? Essa é a ideia. Primeiro eu vou pegar a poesia de alguém que presta, do Manuel Bandeira. O nome da poesia é Poética. Eu vou usar essa mesma poesia poética para dar um exercício, acho que na aula que vem, mas por enquanto não. Poética, Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponta expediente. Protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo aos puristas.
todas as palavras, sobretudo, os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo, as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo, os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo, de resto não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos crowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é a libertação. Essa é a poesia do Manuel Bandeira, uma bela poesia. Como vocês podem ver, ela é uma poesia sem rimas e sem métrica. O interessante dela é ver onde ela tem pontuação, porque o respiro da poesia, o ritmo da poesia é muito onde ela está pontuada. Aqui, por exemplo, estou farto do lirismo comedido, já não tem vírgula, então você vai direto do lirismo comportado. Então o ritmo dela é a leitura que você dá. Do lirismo funcionário público com livro de expediente. É um negócio que não é para respirar, é para ir rápido. Ou pelo menos você decide o ritmo, mas quando tiver um ponto ou uma vírgula, você muda o ritmo. Então assim, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Ponto. Então tem uma mensagem aqui, tem um ritmo de leitura e tem um modo que se expressa a poesia. Aí você volta. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Pode ser rápido, você escolhe como você faz a proclamação, né? Você proclama a poesia. Você pode proclamar de maneira... Eu sou um péssimo orador, então vocês veem aqui que eu estou fazendo uma leitura péssima, mas... você pode chegar e falar: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Porque você está declamando a poesia. Poesia é interessante de ser declamada. Então essa é a ideia. Quando você for fazer, aqui por exemplo tem um tema, eu não sei, é poética o tema, o título, né? E o tema central aqui enfim, eu não vou tentar definir aqui. Eu vou mostrar as minhas que tem um tema específico, que para mim é mais fácil como poeta dizer o que as minhas querem dizer do que como leitor dizer o que a poesia dos outros quer dizer. Vocês devem, quando vocês percebem isso, vocês percebem. É uma coisa bem isso mesmo. Pegar aqui umas poesias minhas. Deixa eu ver essas. Essa aqui, por exemplo, é uma poesia temática, não sei se é boa ou não, mas o título dela é Tempo Livre e ela está trabalhando com a liberdade de ócio, entendeu? Então vamos ler aqui conjuntamente. Caminho, eu sou péssimo para declamar, desculpa, mas eu vou tentar não gaguejar e não ficar me repetindo. Caminho junto a pedras povoadas de histórias ornamentadas. Moldo o regimento de todos os dias, todos os passos. Uma vez cobri o passeio de asfalto, outrora descobri a relva que ali sempre esteve. Contam que quem calcula o caminhar sabe o que faz, sabe o que usa, em posse do propósito. As pedras certas chuta. Desenho com os pés, no calcanhar apoio. Findo que a tudo percorro. Rastro segue, pegada de pó assento, identidade. Comento aos peregrinos histórias de minhas paragens. Ouço, apreendo e disponibilizo. O molde que fica, a lembrança cavada, a liberdade feita, de cadarços desamarrados. Ornamentos gravuram, todos os dias, todos os passos. Gravurão. Eu não sei se isso aqui é com M ou com O, pode ter errado. Provavelmente é com M. Eu erro mesmo, essas coisas acontecem. Ou pode ser que estivesse certo. Gravaram. É que gravuram é uma palavra que eu desconheço. Mas voltando, vou deixar no como estava mesmo. Se estiver errado, fica como uma liberdade poética. Essa é uma poesia que tem como ponto de fuga o tempo livre. Como vocês podem ver, ela tem uma espécie de ritmo. Ponto final, vírgula, ponto final. Eu não respeitei muito na declamação. E ela tem uma certa mensagem, que é o caminho das pedras povoadas de histórias, o tempo livre gastados no percurso, que diz que está presente em todos os dias, em todos os passos,
que ele está dentro do passeio pelo asfalto, ou seja, um passeio mais urbano, que uma hora foi relva, tem uma crítica aqui que esse passeio urbano tem pouco verde, que é muito asfalto, é muito cinzento. E aqui tem uma reflexão, né, que calcula o caminhar, que é aquele que está caminhando pelo percurso sabe o que faz, sabe o que está fazendo, que tem propósito, que sabe que pedras ele está chutando, né, que causalidade ele está agindo, que efeitos ele está causando no ambiente. Ele desenha com os pés, ou seja, pelo percurso, e se apoia no seu próprio calcanhar, se apoia na sua própria sustentação, ou se apoia em si mesmo. E finda tudo, o percurso, fim do percurso que ele percorre, tem um rastro, tem uma espécie de passado, um rastro, né, algo que ele deixou, consequências, que vai se assentando no decorrer do percurso, ou seja, ele vai deixando uma identidade, ele vai deixando uma forma, ele vai deixando uma história no percurso dele, que ele vai chutando as pedras. Comenta aos peregrinos, ou seja, vai progredindo, vai interagindo com as pessoas, vai comentando sobre as histórias, sobre a paragem, sobre o que aconteceu. Ele vai ouvindo também, ele vai aprendendo e vai disponibilizando. Ele vai moldando. O molde que fica é um molde do passado, mas ele vai indo no presente cavando novas lembranças, ou lembranças do passado. Ele vai viver no passado e construindo o presente. É a liberdade dos cadarços amarrados, ou seja, a liberdade feita de liberdade. A liberdade onde você não tem algo que te prende. O cadarço está desamarrado. Ornamentos que gravuram todos os dias, todos os passos. Ou seja, uma história que gravura, que dá uma identidade, que dá uma gravura no sentido de... eu não sei como é que eu descrevo essa palavra. Que desenha, que dá as fronteiras das coisas. Mas as coisas que acontecem todos os dias em todos os passos. Então, esse poema de tempo livre, o tema central dele é o percurso, é o tempo utilizado no percurso e é o que acontece no percurso. Eu não sei se é um poema bom ou não, mas é um poema que eu fiz. E ele fica aqui de exemplo de poema temático para vocês. Como vocês podem ver, ele não se preocupa em rimar, ele não se preocupa em ter métrica. É um poema livre e branco, eu acho. Eu também não sou um grande estudioso. Mas é isso, pessoas. Aqui serve de exemplo para vocês lerem o poema. Tentem ler ele vocês mesmos, ritmado. E a partir do momento que vocês lerem e entenderem mais ou menos qual é a ideia do que significa poesia, pelo menos essa poesia que eu estou tentando ensinar nessa aula em específico, você tem a atividade. E a atividade para vocês é fazer uma poesia com um ponto de fuga. Pega o tema que você quiser. Pode ser um tema, uma palavra estranha, tipo essa aqui, tempo livre. Pode ser pedra, pode ser amor, pode ser, sei lá, fome, entendeu? E através disso vocês tentam refletir sobre isso e jogar palavras em versos. É meio complicado de primeira vez. Como eu falei, fazer versos é meio que fazer uma descrição sobre as coisas. É você tentar fazer um significado sobre as coisas. Por exemplo, pega a palavra pedra. Pedra redonda. Suas bordas me agradam. No próximo verso. Passo os dedos lentamente e me corto. Aí você vai para um outro estrofe. Aqui tem uma estrofe só, né? É um poema mais compacto, mas isso que eu estou narrando agora. Arremesso no próximo verso. Bate na janela e a quebra no próximo verso. O efeito da minha dor se propaga nos cacos. Pronto, temos uma poesia aqui narrada sobre uma pedra. Então, poesia é um sentimento, ele não é, como eu falei, ele não tem uma narrativa em prosa, mas é uma narrativa em versos. Ele tem uma estrutura. Essa poesia que eu acabei de fazer aqui de cabeça sobre a pedra, entendeu? Isso é uma poesia também. Ela narra um sentimento, uma ação, uma relação com a pedra. Tem um outro exemplo que eu posso dar para vocês de poesia prosaica, só por fechar aqui, mas deixa eu ver qual que é. Aqui é um livro que eu estou editando de poesias de prosa. Poesias prosaicas. Vou pegar uma qualquer aqui. E vocês podem ver. Quer ver? Essa aqui é uma poesia prosaica curta. Seja um bom rapaz, é o título dela. E é assim. Esforçado, energético e persistente. Conhecedor do ritmo do vento e do compasso do asfalto. Ama e acredita. Luta e não se entrega. Sonha e persegue como um tópico das simplicidades. As coisas boas, as coisas certas, as coisas puras. Se você continuar a viver, um dia algo de muito bom vai lhe acontecer e as dificuldades que passa agora não mais passará. Você só precisa continuar. Now and there, here and there. Now and then, here and there.
and then. Enfim, essa é uma poesia prosaica. Ela não está disposta em versos, mas ela tem uma leitura poética, um ritmo poético, é uma prosa poética. É um outro modo de fazer poesia. A ideia do exercício não é fazer poesia prosaica, é vocês treinarem inicialmente poesias em versos. Então esquece isso aqui. Isso aqui é só para dar um exemplo mesmo, mas também é temático. Ele está falando de um processo de um bom rapaz e algumas características dele, enfim, como ele vive, e tem até uma frase em inglês aqui no fim. Finalizando a aula de hoje. Então, pessoas, essa é a aula introdutória da nossa aula de eletiva sobre o tema poesia, com o exercício já dado. Entenderam? Ponto de fuga, objeto, descrição do objeto com uma narrativa poética em versos. E é isso. Se esforcem, não se preocupem com qualidade, só se preocupem com tentar fazer. E o resultado não importa, por enquanto. O que importa é vocês tentarem se esforçarem e conseguirem se satisfazerem com o treino, né? Com a ideia de fazer poesia. E acabo por aqui. Já me estendi demais, a aula ficou longa demais, desculpa. Mas, como a aula de introdução à poesia, acho que tá tudo bem. Eu nem sei que título eu vou dar para esse vídeo. Mas é isso. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. Falou!